Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos continuar o nosso estudo dos princípios de interpretação bíblica, princípios de interpretação da Bíblia, mesma coisa do Walter A. Henrichsen. Sendo que agora nós vamos fazer uma pequena mudança, porque nós vamos ler o conteúdo do Walter Henrichsen aqui nas nossas lições. O último princípio dos 24 princípios deste livro, o último princípio que nós estudamos foi: interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Está estudando um versículo da Bíblia que seja, procurando compreendê-lo, interpretá-lo, leia-o, estude-o, interprete-o interprete as palavras principais em relação à sua sentença e ao seu contexto. Foi a nossa última lição. Vamos para a regra de número 13. Interprete a passagem em harmonia com o seu contexto. Eu vou ler o comentário do Walter Henrichsen e depois eu comento e cito exemplos lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você não faz parte do grupo, me manda uma mensagem. O número do meu WhatsApp está aqui no comentário fixado e também na descrição deste vídeo. Me mande uma mensagem solicitando a sua entrada no nosso grupo, para que você participe das discussões dos temas lá. Então, interprete a passagem em harmonia com o seu contexto. Por exemplo, olha o que ele diz: cada escritor da Bíblia teve uma razão particular para escrever seu livro ou seus livros. Ao desenrolar-se o argumento do escritor, há conexões lógicas entre uma seção e a seguinte. Você precisa encontrar o propósito global do livro a fim de determinar o sentido de palavras ou passagens particulares no livro. Entender qual é a mensagem que o escritor queria transmitir ao escrever aquele livro como um todo, para então poder interpretar as palavras dentro do seu contexto. Essas 4 perguntas o ajudarão. Primeira pergunta: como a passagem se relaciona com o material circunvizinho? Como se relaciona com o restante do livro? Como se relaciona com a Bíblia como um todo? E última pergunta: como se relaciona com a cultura e com o quadro de fundo em que foi escrita? Nós vamos esmiuçar isso um pouco mais lá no nosso grupo de WhatsApp. Esta 4ª pergunta será tratada de maneira mais compreensiva sob o título Princípios Históricos de Interpretação, no capítulo 4. Mas é importante considerá-la aqui também. Responder essas 4 questões é especialmente importante quando você está tentando interpretar uma passagem difícil. Um exemplo é esta passagem. Olha a passagem. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão, e essa passagem bíblica se encontra em 1 João, capítulo 3, versos de 6 a 10. Esse é o exemplo. Ele diz: ao ler pessoalmente esta passagem, você poderia concluir que o cristão não peca. Ou se peca, não pode ser crente, pois aquele que vive pecando não viu a Cristo nem o conheceu. Versículo 6.
É o que acabamos de ler. Se for esta a interpretação correta, então só Jesus pode entrar no céu, pois ele é a única pessoa sem pecado que já andou na terra, quer dentre os cristãos, quer dentre os não cristãos. O que significa esta passagem, então? Como você deve interpretá-la? Deverá interpretá-la à luz do contexto e responder estas 4 perguntas que o ajudarão a fazê-lo, a compreendê-la, né? Pode-se ver outro exemplo. Ele está sugerindo, ele não dá a resposta detalhada sobre o texto em si, mas o contexto, ele está só citando que o contexto ajuda e respondendo aquelas perguntas, as 4 perguntas, a compreender o real significado daquele texto. Pode-se ver outro exemplo disto nos 4 evangelhos. Eles têm muitas coisas em comum, não sendo a menor delas o fato de que todos os 4 dão um relato da vida, ministério, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Entretanto, a ênfase de cada um é diferente dos 4 evangelhos. A compreensão desta diferença o ajudará no estudo das partes. Em Mateus, vemos Jesus como rei. Ele é o cumprimento de todas as profecias messiânicas do Velho Testamento. Assim você encontra numerosas citações do Velho Testamento em Mateus. Em Marcos, Jesus é retratado como servo. A ênfase deste evangelho é nos feitos de Cristo. Não consta nenhuma genealogia, pois quem está interessado na genealogia de um servo? Em Lucas, Jesus é o Filho do Homem. Aqui notamos a ênfase dada à sua humanidade. Sua genealogia vai até Adão, o primeiro homem. Em João vemos Jesus como o Filho de Deus. O evangelho começa revelando como a palavra eterna. Ele estava no princípio com Deus. João 1:2. Isso não é dar a ideia de que os ensinamentos de um evangelho não podem ser vistos nos outros 3. Muito ao contrário. A ênfase de cada um deles é diferente. Você precisa estudar globalmente cada evangelho para captar a vista panorâmica pintada nele. Deste modo, você verá a singularidade de cada um e estará mais capacitado para interpretar os acontecimentos e os ensinos nele registrados. Não há como exagerar a importância deste princípio. É uma das regras essenciais de interpretação. Interprete a passagem em harmonia com o seu contexto. Nós vamos esmiuçar um pouco mais esta regra lá no nosso grupo de WhatsApp. Aguardo vocês lá e vou encerrar o vídeo aqui para ele não ficar muito longo. Depois eu trago outra regra, a regra de número 14. Um grande abraço a todos vocês.